Pronto. Bom, boa noite pessoal, boa noite todo mundo. Gostaria de citar um por um, não vou fazer isso, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas estou vendo a carinha de todos vocês aqui. Muito bom estar mais uma vez com todos. Obrigado por tirar esse período para a gente crescer junto nesse bate-papo. E hoje a gente vai ler muito a Bíblia, viu? Mas para facilitar, eu fiz aquele mesmo esqueminha que eu fiz nas aulas anteriores e vou botar aqui na tela, tá bem? Aí a gente consegue ler mais rápido e não fica tanto tempo procurando na Bíblia. Porque hoje vai ter muita passagem bíblica para a gente ler, tá? Bom, vamos começar então. Queria pedir, quem poderia orar para a gente começar, por favor? Quem pode tirar o mudozinho e orar que a gente faz junto. Quem gostaria? Alô? Quem quer orar? Senão eu vou escolher, hein? Irene, você pode orar para a gente? Querido Pai, te agradecemos por esta aula, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, abrindo os nossos corações para que a gente possa entender melhor o que o Maurício tem a colocar. É um privilégio muito grande, Pai, por termos essa oportunidade, que é uma forma da gente conhecer um pouquinho mais de Ti, Pai, porque queremos fazer exatamente o que Tu queres, Pai, porque nós somos seus servos, e queremos, então, te engrandecer, Pai, queremos te adorar, e essa é uma forma da gente adorar a Ti, é fazer aquilo que Tu queres, fazer aquilo que te agrada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querida. Bom, gente, vamos lá. A gente vai dar sequência hoje ao nosso estudo na Escola Bíblica. Para quem... Só vou fazer de novo a pergunta, porque já chegou mais gente aqui. Alguém aqui não esteve na primeira e na segunda aula? Faz assim com a mão. Elicídia e Daniele, não é isso? Tá, então vou dar só uma explicaçãozinha rápida para vocês entenderem, tá bom? É Elicídia mesmo que fala? Tá. Bom, eu sou o professor Maurício, estou aqui ministrando essa aula para vocês. Esse curso se chama O Evangelho na Vida e ele é baseado nesse livro aqui, que é do pastor Tim Keller, lançado pela editora Vida Nova, uma editora confiável. E ele propõe que a gente tenha 8 encontros de reflexões acerca de aplicação prática dos princípios bíblicos na nossa vida, tá? Então, na primeira aula, nós falamos sobre o relacionamento entre o cristão e a cidade, ou seja, o mundo ao redor, né? Eu vou só fazer o seguinte, uma coisa que eu vou explicar antes. Eu vou tirar o microfone de todo mundo, eu estou botando no mudo, tá? Vocês vão ver que aí na sua setinha embaixo, na sua janelinha, tem um microfonezinho vermelho cortado, tá? Isso significa que está mudo. Se você quiser falar, você vai no alto aí, com a setinha no alto, à direita, e você clica em Unmute, está escrito UNMUTE, tá? Aí você vai conseguir falar. Eu estou deixando todo mundo mudo, porque às vezes um cachorro late, uma criança chora, aí acaba desconcentrando, então... Mas não é para vocês ficarem calados, não. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vai lá, fala, Maurício, queria falar um negócio, tá bom? É para a gente interagir mesmo. É só porque se ficar muito barulho de 60 janelas ao mesmo tempo, a gente vai ficar complicado, tá bom? Mas então, retomando. A gente falou no primeiro encontro a relação do cristão com a sociedade não cristã. O segundo encontro, a gente falou sobre o coração. E agora, no terceiro encontro, a gente vai falar sobre idolatria, tá? O assunto de hoje é idolatria. E como eu falei no começo, eu não queria que vocês enxergassem isso como uma aula. Eu queria que vocês enxergassem isso como uma conversa, em que eu estou aqui servindo como mediador, alguém que vai trazer algumas reflexões para que a gente possa compreender coisas importantes da nossa vida prática e da aplicação do Evangelho de Cristo nessas questões. Tá bom? Alguma dúvida? Principalmente Daniela e Elcídia, vocês que chegaram agora. Tudo bem? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai começar... Só um minutinho. Eu tenho que apertar um monte de botão ao mesmo tempo aqui. Peraí. Eu vou compartilhar. Vocês vão ver aqui a minha tela, tá? Se vocês quiserem, vocês que chegaram agora, fica a orientação. Vocês podem anotar, tá?
mas eu coloco aqui na tela só para facilitar a leitura de todo mundo junto, tá bem? Nós vamos começar lendo Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 26. Quem poderia ler para a gente, por favor? Quem quiser ler, por favor, fica à vontade para tirar o mudo e começar a ler a passagem, por favor. Alguém? Então eu vou pegar... Oi, eu posso ler. Por favor. É Amanda. Vai adiante, por favor. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação de seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Obrigado, querida. Bom, o que a gente está vendo aqui, Paulo está falando sobre pessoas que trocaram Deus por outras coisas, né? E por causa disso, vocês veem principalmente aqui no versículo 21, ele diz que os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. O que ele está querendo dizer é que quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa, nós estamos assumindo que, principalmente, se nós é que escolhemos essas coisas, nós estamos assumindo que é possível substituir Deus. Ou seja, essa idolatria, e a palavra idolatria, ela tem, vocês podem ver que ela tem uma raiz na palavra ídolo, né? É a adoração do ídolo, de aquilo que substitui a pessoa de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca algo que nós decidimos no lugar de Deus, isso quer dizer que a gente está querendo tomar o controle da nossa vida. A gente está tirando das mãos de Deus o controle da nossa vida. Perdão, é que eu estou aqui com as... Deixa eu pedir um favor para vocês, só para me ajudar aqui. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela, para eu ver quem já entrou. Deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui. Maurício, eu entrei atrasado aqui. Ô, se pastor. quiser, me coloca como negócio aí que eu te ajudo. Joia, sem problema. Obrigado, querido. Deixa eu te botar aqui. Vou botar aqui. Make co-host. Pronto, já está. Desculpa, tá, gente? Bom, então o que ele está dizendo aqui é isso. O que é a palavra idolatria? Normalmente, a gente associa idolatria, naturalmente, até pelo significado da palavra, a ídolo, né? A uma estátua, aquilo que a gente vê sendo adorado por outras religiões. Isso é idolatria? Sim, isso é idolatria. Mas idolatria não é somente isso. Então, sempre que nós atribuirmos a qualquer coisa que não Deus o controle sobre a existência de todas as coisas, o controle sobre as ações, o controle sobre as situações, etc., nós estamos praticando a idolatria. Então, a idolatria, em outras palavras, ela é uma substituição. Tá?
É quando a gente rejeita o controle divino sobre a nossa vida, a gente está fabricando ídolos. A gente vê aqui, como ele fala no texto, nós não somente negamos a glória de Deus, como ele fala no versículo 21, mas nós trocamos a glória do Deus imortal pela glória de alguma outra coisa, como está no versículo 23. Então, a idolatria, ela é uma substituição. Você tira Deus, entre aspas, do seu trono e você coloca alguma outra coisa, que pode ser um falso Deus, que pode ser uma estátua, um ídolo propriamente dito, um objeto, ou podem ser outras coisas que a gente vai ver mais à frente. A questão aqui, o foco é, quando a gente troca a verdade de Deus pela mentira, expressão que Paulo usa no versículo 25, quais são os resultados disso? Será que a idolatria é algo que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer sem que nada aconteça? Ou será que ela traz desdobramentos? Bom, existem sim resultados. O primeiro deles é que nós somos enganados. O texto deixa claramente aqui, quando fala que os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que quer dizer isso? É uma linguagem um pouco metafórica, um pouco poética, para dizer que aquilo que era claro e verdadeiro agora está obscurecido, está escuro, está escondido. Então, a idolatria, quando a gente começa a colocar algo no foco, no lugar de Deus, quando a gente, entre aspas, tira Deus do teu trono e coloca algo ou alguém no trono, no lugar de Deus, nós estamos nos enganando. Nós estamos vivendo uma mentira. E, na medida em que a gente vai vivendo essa mentira idolátrica, a gente acaba se tornando escravos dessa mentira, escravos desse algo que nos aprisiona. Porque Deus é o nosso Senhor. Ter um Deus como Senhor significa ser servos dele, né? É claro que a gente é filho, a gente é herdeiro, a gente tem direito a muitas coisas bonitas, mas a Bíblia diz também que nós somos escravos de Deus, né? O pastor Gustavo pregou sobre isso alguns domingos atrás no culto, né? Essa dinâmica que tem entre filiação, escravidão, servidão, e não é uma coisa ruim, porque a gente está sendo servo de um Deus maravilhoso e que jamais vai nos explorar ou vai nos fazer mal ou algo assim. Porém, quando a gente substitui Deus por qualquer outra coisa, nós nos tornamos escravos de algo que não necessariamente quer fazer o nosso bem. E há um outro problema muito grave e muito sério que a gente deve pensar, que a idolatria traz sobre a nossa vida. Além de nós, primeiro, sermos enganados e, segundo, nos tornarmos escravos, o terceiro problema, que é muito grave, é que a idolatria desperta a ira de Deus. A gente vê isso muito claramente, no Antigo Testamento. Quem estava aqui na primeira aula lembra, que o povo de Judá foi levado ao exílio na Babilônia, em grande parte por causa da idolatria que praticava, porque adorava os deuses dos povos vizinhos, dos Baalins, as Astarotes e outras divindades. Não só isso, mas também isso influenciou o fato de Deus ter disciplinado o seu povo. Mas o fato é que Deus disse muitas vezes durante aquele período que a ira dele estava se manifestando. E esse ponto aqui é importante a gente conversar, porque muitas vezes parece ser paradoxal, ou seja, ser uma contradição. Como é que um Deus que é amor, um Deus que é graça, um Deus que é misericórdia, um Deus que é justiça, um Deus que deu o próprio Filho para morrer por nós, como é que esse Deus tão maravilhoso, ao mesmo tempo, consegue ser ira? Isso é estranho, né? Pode parecer muito estranho para a gente. Mas é um fato bíblico que existe a ira de Deus. Por que a ira de Deus se manifesta? O que significa a ira de Deus? A ira de Deus, na verdade, ela é uma reação de Deus que vive numa santidade e numa pureza absoluta contra algo que fere essa santidade e essa pureza. Então, a ira de Deus, ela se manifesta em reação, na sua santidade, em reação à falta de santidade. Em sua pureza, é uma reação à falta de pureza, querendo eliminar essa falta de pureza. É mais ou menos, eu vou fazer aqui um paralelo meio
meio imperfeito, mas eu acho que vocês vão entender, né? A minha mãe, que está aqui nessa sala também, ela vai entender muito bem. É mais ou menos como quando aparece aquela barata voadora dentro de casa, né? Pelos sorrisos de alguns aí, eu já vi que o pânico da minha mãe é compartilhado por muita gente aqui. Você vê aquele troço impuro voando e você sai gritando, você pula para cima dos móveis, você perde a sua dignidade, as mulheres trepam em cima do banco, chamam os vizinhos, venham matar a barata, né? É mais ou menos, mal comparando, é mais ou menos isso que acontece. Porque Deus, na sua, vamos dizer assim, na sua bela cozinha, branquinha, desinfetada, cheirosinha, toda higiênica, aparece algo muito sujo, muito ruim, muito fétido e que contamina, chamado pecado, e Deus não aguenta ver aquilo, ele quer pegar o chinelo e matar a barata, né? E o mais rapidamente possível ele vai varrer, desinfetar, purificar e vai ficar tudo limpinho de novo. O fato é que a ira de Deus pode ser compreendida um pouco dessa forma. Nós nunca podemos entender que a ira de Deus é um ser maligno, irado, mau, porque o problema dessa nossa visão da ira de Deus é que a gente compara muito os sentimentos de Deus com os sentimentos e as reações do homem. Só que a ira de Deus não é a ira do homem, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, até aí tudo bem, gente? Tá entendido? Tá dando para acompanhar? Ok. Então, esses versículos deixam muito claro que a ira de Deus existe. Primeiro, afirma que ela é um fato. Segundo, afirma a sua presença nos nossos dias, né? Ele fala que a ira de Deus é revelada, ou seja, ela é no presente revelada, e também diz quem é o alvo dessa ira, quem é a barata, né? E ele fala, ela é revelada contra a impiedade e a injustiça, tá? Ou seja, o que é impiedade? É você viver ímpio, é você viver contra as prerrogativas divinas. E a injustiça falando é desconsiderando tudo aquilo que tem a ver com o que é justo e bom, segundo a palavra de Deus. Então, a ira de Deus, ela existe, ela está presente, ela existe contra a impiedade e a injustiça. Notem que ele não fala contra o ímpio e contra o injusto. Ele fala contra a impiedade e contra a injustiça. O que Deus quer fazer com o ímpio e com o injusto é salvá-los, ok? É a atitude que desperta a ira de Deus. E Deus sempre está chamando aquele que está praticando a impiedade, a injustiça, para o arrependimento. Essa é a postura de Deus. Deus não chega querendo quebrar tudo, punir, mandar para a prisão, mandar dar palmada, não. Ele chega querendo resgatar, reconciliar, purificar. Esse é o objetivo de Deus. E também diz que há um mérito na pessoa, na atitude que chama a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus ela não é gratuita, ela é resultado de um fato que acontece de verdade. E essa é a razão da gente precisar do Evangelho, né? Vocês notem que na passagem do versículo 17 para o 18, eu vou botar aqui na tela de novo. Aqui, ó. Ele começa lendo assim. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, essa palavra portanto ela é muito importante. Quando ele fala que, portanto, isso aqui logo, a ira de Deus ser revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, é uma consequência disso aqui. Esse, portanto, tem um significado. Ou seja, a ira de Deus vem porque, se no Evangelho é revelada a justiça de Deus, e, no entanto, ainda assim existem homens que vivem a impiedade e a injustiça, é por isso que a ira de Deus se manifesta. Tá claro? Bom, então, como a ira de Deus se manifesta? Porque o Evangelho é exposto e ainda assim nós rejeitamos esse Evangelho, é necessário que a ira de Deus se faça presente para que o homem preste atenção à mensagem do Evangelho. Tá claro, gente? Então, isso é um fator essencial no entendimento da idolatria. Tá? O que é o mais importante aqui? A ira de Deus ela vai se manifestar diante de toda manifestação idolátrica. Ou seja, sempre que a gente deixa de colocar Deus no centro
e substitui Deus por algo, Deus se entristece e ele se ira também. E, novamente, não é uma ira ruim, é uma ira santa, no sentido de que é algo impuro que deve ser afastado. Aquele que está fazendo o que desperta a ira de Deus se arrependa, mude os seus caminhos e a purificação venha novamente. Então, o que Deus quer é a paz. O que Deus quer é apaziguar, é pacificar, é trazer o equilíbrio novamente. Tudo bem, gente? Ok. Alguma dúvida até aí? Se alguém tiver, faz assim com a mão. Não, tudo bem então, né? Ninguém aqui está achando que Deus é mau porque Deus se ira. Ficou claro o motivo da ira de Deus. Ok. Existe um aspecto importante. Oi, Roberto. Quer falar, Roberto? Sim, só um detalhe. Da onde, então, surgiu essa ideia desse Deus castigador, desse Deus que destrói, esse negócio? Qual é a origem disso aí? Tá. Bom, na verdade, Deus castiga, isso é um fato, né? A Bíblia diz que Deus castiga todos aqueles que Ele ama. Outras versões falam Deus disciplina todos aqueles que Ele ama. Então, fica claro que o castigo, a disciplina de Deus é uma consequência do seu amor, né? Evidentemente, existem aqueles que a Bíblia chama de filhos da ira, que são aqueles que não vivem dentro da graça de Deus e que militam contra tudo o que tem a ver com Deus. O fato é que haverá uma punição, né? A Bíblia é muito clara quando você lê em Apocalipse o destino final dos perdidos, o destino final de Satanás, da besta, do anticristo e de outros seres, digamos assim, envolvidos nessa história. Vai haver uma punição eterna. O importante, o que nós devemos nos lembrar, Roberto, é que Deus não quis que Satanás pecasse. Satanás pecou porque ele quis, né? Então, aí a gente vai entrar numa discussão teológica muito ampla e muito antiga que fala sobre a origem do mal, foi Deus que criou o mal, que foi, e que não vem muito aqui ao caso. O fato é que existe uma disciplina de Deus, né? Que se não houvesse essa disciplina de Deus, a santidade de Deus não se manifestaria na sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? Você só consegue medir a altura de uma montanha pela profundidade do vale. Você entende? Se você não tem um vale para você comparar, você não tem como saber a altura da montanha. Então é importante que haja, dentro desse aspecto, uma vez que a desobediência veio, uma punição exemplar nesse sentido também, para que fique clara a gravidade do pecado. Porém, isso não quer dizer que Deus é mau. Muito pelo contrário. Quando Adão pecou, isso é uma questão que muitas pessoas perguntam, né? Então Deus é mau porque ele deixa pessoas irem para o inferno? Não. Primeiro que ele não criou as pessoas para irem para o inferno. A Bíblia diz que o inferno está preparado para Satanás e seus anjos. O inferno não foi preparado para os humanos. E Deus, ele não quis que o ser humano pecasse. Porém, como a humanidade pecou, ele foi tão bom, que ele podia ter largado para lá. Ele podia ter deixado a humanidade perdida e a humanidade inteira ia ser castigada. O que ele faz? Ele manda Jesus para resgatar a humanidade. Percebe? Então, a manifestação do amor de Deus, dentro desse grande mistério, desse grande esquema das coisas, se mostra dessa forma. O fato é que sim, existe a disciplina de Deus. Isso não pode ser confundido com maldade de Deus. Tá? Você pode pegar uma série de exemplos bíblicos disso, como, por exemplo, o espinho na carne de Paulo, né? O Paulo, ele é levado para uma região celestial, vê coisas grandiosas, e Deus sabia que ele podia se tornar arrogante. Ele sabia que a arrogância era uma coisa terrível, que podia destruir a vida de Paulo. Então, a Bíblia fala, Paulo fala, né? Para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Espinho na carne a gente não sabe o que é, mas com certeza era uma coisa ruim. Isso é fato. Porque Paulo 3 vezes ora pedindo a Deus, tira esse espinho da minha carne. Mas Deus fala, não, a minha graça te basta. Ou seja, a gente pode até crer que Paulo viveu até o fim da sua vida com esse espinho na carne. Porque Deus é mau? Não. A mesma pergunta. Quem tem filhos aqui? Balança a mão assim. Deixa eu ver. Vocês já botaram o filho de vocês de castigo? Quem já botou, balança a mão. Isso é porque vocês são maus? Ou porque vocês queriam o bem deles? Né? Então, aos olhos dos filhos de vocês, pode ser que quando você deixou eles sem ver o programa de televisão preferido, sem a sobremesa, botou sentado no cantinho da disciplina, você era a pior pessoa do mundo. Você é mau, você é horroroso, você é castigador. Mas você sabe que a disciplina é uma expressão do seu amor
do seu cuidado, do seu carinho. Acho que isso traduz bem a explicação para a tua pergunta. Tá bom, Roberto? Respondido, querido? Joia. Vamos adiante? Bom, vamos lá. Um perigo da gente saber que existe a ira de Deus. Um perigo da gente saber que existe a ira de Deus é a gente achar que a ira de Deus justifica a nossa ira. Isso é uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias, em que você vê pessoas, cristãos, dizendo, como Deus se ira, eu posso me irar também. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E é importante que vocês tenham essa reflexão bem clara na cabeça de vocês, para que vocês não achem que porque Deus se ira, vocês podem se irar. Em que sentido? A ira vem. Quem aqui nunca se irou? Todos nós nos iramos. Isso é uma coisa natural. Por quê? Porque nós temos o pecado em nossa vida. Nós temos o pecado original e, por causa dele, o nosso ímpeto é pecaminoso. Eu vou fazer aqui um paralelo. É como o pecado sexual, a tentação sexual. Você bate o olho, o homem, principalmente que é visual, bate um olho em alguma imagem que o atrai, tem aquele impacto. A mulher, às vezes, é mais auditiva, ouve aquela conversinha, né, do cara, do Dom Juan lá e tal, fica tocada, né? A grande questão é que, assim, bom, você pecou aí, não, você foi tentado. A grande questão é o que você faz com esse ímpeto que veio, com esse impulso natural que veio. O que você fará com isso é que fará toda a diferença. Percebe? Então, é aquela velha história. Quando você é garoto, eu sou homem, então eu fui menino um dia, estudei numa escola só de homens, que era o São Bento. Tinha naquela época que tinha muita... hoje em dia tem internet, pornografia, tudo que é lugar. Antigamente o problema era a revista de mulher pelada na banca, né? Então, o pessoal sempre ensinava, olha, você passou na banca, você viu a revista, você vira o olho. É a regra da segunda olhada. Você não fica ali olhando, porque se você ficar olhando, você está alimentando. Então, o problema não é bater o olho, o problema é você alimentar aquilo. Com a ira é a mesma coisa. Eu queria só dar uma pincelada nisso, rápida, para, através de diversas passagens bíblicas, se o meu computador me ajudar e o meu cursor aparecer, o meu cursor congelou lá em cima. Oh, meu Deus. Pronto, peraí. Aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos ver várias passagens aqui. Estão vendo aí, gente? Tá. Que falam sobre isso. Eu vou ler para ser um pouquinho mais rápido, tá? Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, discórdia, ciúmes, ira. Ira está aqui. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, etc. Então, o que fica claro aqui, primeira informação que a gente tem, é que ira é obra da carne. Ira humana não é obra de Deus. E aí você pode se perguntar, mas como assim? Como é que Deus pode se irar e a ira do homem ser algo estranho, ser obra da carne, ou seja, ser pecado? Bom, temos que entender o seguinte, Deus tem prerrogativas que o homem não tem. Deus pode matar? Deus não só pode matar, como qualquer vida humana que é perdida, é Deus quem a remove. Então, foi Deus quem matou todas as pessoas que morreram na face da terra. Não foi o diabo. É Deus quem tira a vida da gente. Então, é prerrogativa de Deus matar. Já se nós matamos, nós ferimos um dos 10 mandamentos. Então, é pecado. Então, nós temos que entender que é prerrogativa de Deus se irar. Mas a nossa ira, se levada adiante, ela é um pecado. Ela virá como fruto da nossa natureza pecaminosa, mas nós devemos abafá-la, porque se nós a alimentarmos como se ela fosse uma virtude, ela se tornará pecado. Tiago 1, de 19 a 20, confirma isso, quando ele diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não há como você produzir justiça divina mediante ira humana. Tem gente que fala, eu tenho que me irar contra os que lutam contra o evangelho, eu tenho que mirar contra a militância LGBT, eu tenho que mirar contra os que fazem leis para não sei o quê. Será? Será que o caminho é o dessa ira alimentada e levada adiante em palavras e em atitudes? Não me parece.
pois aqui diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tanto é assim que em Efésios 4, 30 a 31 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Não é de alguma, é de toda. Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ora, vemos aqui uma série de passagens bíblicas que dizem que nós devemos, que a ira é obra da carne, que devemos nos livrar dela, que ela não produz a justiça de Deus. Então não está me parecendo que a ira humana seja algo positivo. Eclesiastes 7:9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha que interessante, nada na Bíblia à toa. A ira se aloja. O que é se alojar? É se posicionar e permanecer. É ficar, é se colocar. Ou seja, ela é algo que chega, ela vai brotar, ela vai surgir, faz parte da natureza. Mas ela só vai se alojar no íntimo dos tolos. Dos sábios ela não vai permanecer, porque os sábios vão lutar contra esta ira. Tanto é assim que agora Salmos 4 e 4 nos dizem o caminho para a gente proceder quando a ira humana brota, que diz assim: quando vocês ficarem irados, ele está pressupondo, vocês vão ficar irados. O salmista sabe que nós somos humanos, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. O que é ao deitar-se? É uma imagem para que quando a gente for dormir, quando a gente parar para refletir, a gente deve entender que a gente não deve levar a ira adiante para que ela não vire pecado. E aí a gente se aquiete, ou seja, deixa a ira morrer. Tanto é assim que lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27, Paulo cita esse salmo aqui, entre aspas: quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí ele vai adiante e diz: apaziguem, ou seja, sufoquem, acalmem, tragam a paz. Apaziguar é pacificar. Tragam a paz sobre a sua ira. Não deixem ela evoluir, não deixem ela se transformar em palavras, em brigas, em ofensas, em atitudes, em bate-bocas, em militâncias horríveis. Não. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, logo, rápido. E não deem lugar ao diabo. Ou seja, fica claro que se você pega essa ira e você leva ela adiante, que você está dando lugar ao diabo. Então, assim, por que essa ressalva? Porque é muito comum a gente ver o fato da ira de Deus ser existente, ser santa e ser presente, cristãos acharem que isso nos dá validade para que a gente viva quebrando o pau com todo mundo, que a gente viva esbravejando, que a gente viva brigando em nome de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A ira de Deus é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Por que Jesus derrubou as mesas dos cambistas? Porque ele era Deus. Alguém aí acredita que Deus valida qualquer um de nós entrar num santuário qualquer, ver gente praticando o que os cambistas faziam, sair derrubando a mesa de todo mundo com um chicote? Vocês acreditam que Jesus valida nós fazermos isso em nossos dias? Então não devemos fazer isso, tá? Então cuidado, porque se nós pegamos a ira de Deus e trazemos para nós como se fosse uma atitude humana, isso também é idolatria, porque nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Ok? Existem, e aqui eu guardei para esse momento, né, vários tipos de ídolos que nós podemos colocar, tentar substituir Deus por esses ídolos, que podem ser atitudes, podem ser pessoas, podem ser coisas, podem ser questões muito variadas. Vou citar algumas mais comuns, porque qual é o objetivo agora? Fiz essa exposição teórica, vamos começar a pensar na nossa vida, né? E agora cada um de vocês sabe onde lhes dói o calo. Então eu quero trazer aqui alguns aspectos muito comuns para que vocês pensem. Será que vocês não estão colocando algum desses aspectos no foco da vida de vocês, quando o foco da vida de vocês deveria ser Cristo? Por exemplo, trabalho. É aquela pessoa que coloca o trabalho num lugar tão importante na sua vida que acaba roubando de Deus a sua primazia. Aí você me pergunta assim: mas Maurício,
trabalho é ruim eu trabalhar, me esforçar, pelo contrário. A Bíblia incentiva o trabalho. E ela critica o preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar. A gente deve correr atrás, a gente deve se esforçar. O problema não é trabalhar. O problema é quando o trabalho se torna mais importante para a pessoa do que Deus. É quando ser bem-sucedido profissionalmente é mais importante do que Deus. E aí ele acaba guiando a vida dele pelas necessidades profissionais e financeiras e não pelo aquilo que Deus diz. Aí a gente deve se perguntar, como a gente tem lidado com o tão necessário e importante trabalho? Outra questão que pode se tornar idolátrica na nossa vida é a nossa aparência física, né? Tem gente que gasta o dinheiro que não tem para comprar roupas da moda, para fazer o penteado da moda, para viver em salão, para viver, faz 1000 plásticas, etc. De novo, tem problema nenhum. Fazer plástica é pecado? Claro que não. Tá bonito? Fique bonito, pelo amor de Deus. É muito bom ver todo mundo bonito, saudável, cheiroso, perfumado. Comprem um bom perfume, acho que Jesus gosta, tá? Então, o problema não é esse. O problema é quando a tua autoimagem, a questão com você próprio, acaba fazendo você se tornar tão vaidoso que isso se torna muito mais importante do que Deus na tua vida. E às vezes você pode até mesmo cometer certos pecados em função da vaidade, como, por exemplo, o materialismo, o consumismo, que são pecado, né? Porque eles são algo desregrado, algo que escraviza você, é mais forte do que você. E quando você lembra lá do começo da aula, quando você se torna escravo de algo que não é Deus, aí você tem um problema. E aí você está praticando a idolatria. Outra questão que pode ser idolátrica na sua vida é a sua família. Tem pessoas que olham para os filhos e é o meu filho, meu filho é tudo e faz tudo pelo filho, e ótimo. Eu tenho uma filha, amo minha filha, sofri muito longe dela na pandemia, estou aqui soltando fogos porque ela está aqui comigo agora, mas jamais o seu filho pode ser mais importante do que Deus. Seu filho não é mais importante do que seu cônjuge, biblicamente falando, quanto mais do que Deus, né? Então nós devemos tomar conta para que o nosso coração não esteja de uma forma exagerada nas pessoas que nós amamos. Cuidar, amar, privilegiar, se derramar. Mas o lugar de Deus é o lugar de Deus. Às vezes o teu ídolo é o teu coração, né? Tem gente que vive num desespero para arranjar um namorado, para arranjar uma pessoa, porque se eu não tiver alguém do meu lado, e não consegue viver com Deus, né? Estou pregando a solidão? Não. Estou colocando a questão de você achar que você só vai ser feliz se tiver alguma pessoa romântica na tua vida. E às vezes você está passando por momentos, sei lá, seu namorado te deu fora, ou mesmo você ficou numa situação qualquer que você não tem uma pessoa ao teu lado, e você entra numa depressão por causa disso. Vamos devagar, calma. Lembre-se que há Deus na tua vida, que esse Deus está agindo e que no momento certo as coisas serão encaminhadas para que você conheça uma pessoa que vai estar ao teu lado. Como Deus fala, minha graça te basta, né? É interessante isso, porque Deus criou a gente para ter companhias, mas a gente não pode depender, atribuir a nossa felicidade a ter alguém especificamente do nosso lado. Ok? Senão acaba sendo idolatria. E muitas outras coisas, como, por exemplo, o dinheiro, que é um ídolo muito comum nos nossos dias, né? Tem gente que faz qualquer coisa por dinheiro, tem gente que se perde no meio da caminhada cristã por causa de dinheiro, e isso é um problema muito grande. E aí, tendo colocado aqui essas possibilidades, eu queria perguntar para você, não para você responder publicamente, para você responder para dentro de si. Existe alguma forma de você identificar o seu ídolo? Será que alguém, algo, algum valor, alguma atividade está tomando uma importância na sua vida que só Deus deveria ter? E aí você pergunta, Maurício, como é que eu identifico isso?
Teve um cara chamado William Temple, ele era diplomata, estadista e escritor inglês que viveu no século XVII, que ele disse uma frase muito interessante. Ele falou o seguinte: a sua religião é o que você faz com a sua solidão. Vou repetir, tá? A sua religião é o que você faz com a sua solidão. O que ele quis dizer com isso? Quando você está sozinho, né, no momento de pandemia, muita gente sozinha, a pergunta é, quando você está sozinho, o que você tende a pensar mais? Para onde os seus pensamentos vão quando você está com a sua mente, digamos assim, vazia, com o seu tempo vazio? Para que a sua mente é dirigida? De que forma instintiva e habitualmente o teu pensamento vaga? Se, por exemplo, sempre que você fica sozinho, a sua tentação é ir para o trabalho, e você está no momento de lazer e você está pensando no trabalho, e você está com a sua família e você está pensando no trabalho, e você está na hora de deitar no travesseiro e você não perde o trabalho de mente, isso pode se tornar, pode ser um sintoma de que o trabalho está ocupando na sua vida uma posição onde não deveria estar. Ou você, por exemplo, pode ter um pensamento que vai sempre para a sexualidade, né? Pensar em sexualidade no contexto certo é um problema? Absolutamente nenhum. Deus criou a sexualidade para o desfrute, no ambiente adequado, dentro do matrimônio, etc, etc. Agora, se o seu pensamento foge para esse tipo de coisa sempre que você está sozinho, e não é à toa que existe tanta pessoa no mundo que está viciada em pornografia, é porque o sexo está se tornando um ídolo na sua cabeça. Ou quando você está sozinho, quando você está pensando na vida, é a obtenção de benefícios materiais e de bens e de coisas que ficam o tempo inteiro martelando no seu pensamento. Você deve pensar, será que eu não estou valorizando demais isso? Né? Então, a gente deve fazer essa reflexão e deve ser uma reflexão constante, não é para ser exposta aqui agora, né? Apenas estamos trazendo isso à tona, para que cada um de vocês faça isso. Se vocês não tiverem nada em mente, glória a Deus, maravilha. Mas pode ser que alguns dentre nós, os 43 aqui presentes, tenhamos percebido que algo ocupa de uma forma que não deveria ocupar na nossa vida. O nosso tempo, as nossas atenções, o nosso foco, as nossas energias, a nossa saúde emocional, né? Eu estou desesperado durante a pandemia porque eu fiquei 3 meses sem pisar num shopping. Se você está desesperado porque você ficou 3 meses sem pisar no shopping, pare e reflita por que você está desesperado por não ter pisado no shopping. Né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas que tentam nos escravizar. E eu volto a ressaltar, o problema não são as coisas, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é o sexo, não. É quando elas nos escravizam. Aí é idolatria. E todo o pecado, quando a gente o pratica, ele é um tipo de idolatria. Né? Você vê que lá em Êxodo 20, quando Deus coloca nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos falam sobre idolatria. Eu vou botar aqui para vocês, olha, vou compartilhar a tela. Vou ler aqui os primeiros versículos de Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. Quem pode ler para a gente? Por favor. Só esses 6 versículos aqui. Quem puder, por favor, tira o mudo e lê, por favor. Algum voluntário? Eu. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam.
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Obrigado, querida. Percebam que ele começa a lista dos 10 mandamentos falando sobre idolatria. Por quê? Porque todo pecado é idolatria, uma vez que todo pecado é uma manifestação de os nossos desejos acima de Deus, as nossas inclinações acima da vontade divina. Então, sempre que a gente coloca algo que está em desacordo com a vontade de Deus, mas que os nossos impulsos nos levam a praticar, nós estamos idolatrando, porque nós estamos tirando a primazia de Deus. E aí, depois que ele fala da idolatria, ele começa a descrever os outros pecados. E isso é confirmado lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Vejam só. Outra pessoa pode ler para a gente só esse versículozinho aí, por favor? Quem pode, por favor? Eu posso ler. Obrigado. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Obrigado, Soraya. Estão vendo aqui? Aqui não tem necessariamente um ídolo de pedra, não é a isso que está se referindo, mas está se fazendo uma comparação entre idolatria e um pecado. Por quê? Porque a ganância, que é a idolatria, ela é a idolatria do dinheiro. É se colocar o dinheiro além do ponto em que ele deveria estar na nossa vida. Bom. Desculpa, o Êxodo, qual era a parte da Bíblia? Você pode só voltar na imagem, por favor? Claro, é Êxodo capítulo 20, versículos, a gente leu de 1 a 6, tá? Os 10 mandamentos, eles continuam. Bem? Ok, obrigado. Nada. Bom, então, recapitulando o que a gente viu até aqui, né? Que existe algo no coração humano que nos torna muito inclinados à idolatria. O coração humano, ele é muito inclinado a colocar coisas, atitudes, objetos, pessoas, valores, ações, atitudes no lugar de Deus. Ou seja, que a idolatria ela é uma substituição de Deus por algo e que ela traz consequências para nós imediatas, como ser enganado, tornar-nos escravos de algo, e também traz a ira de Deus sobre nós, porque a ira de Deus é uma manifestação da sua santidade. É um ser puro, limpo e higiênico querendo matar aquela barata que entrou voando pela janela. E que a ira de Deus não nos dá base bíblica para que nós alimentemos a ira humana que nasce no meu coração. Pelo contrário, devemos buscar a paz, que é fruto do Espírito, como bem-aventurados pacificadores. Certo? E que várias coisas podem ser ídolos em nossa vida, do dinheiro à sexualidade, à família, a pensamentos, etc. E que nós devemos procurar sempre trazer ao nosso coração e ao nosso pensamento quem é ou quais são os ídolos que estão nos escravizando na nossa vida. E que o pecado como um todo, ele é uma manifestação de idolatria. E para finalizar, eu sempre, quando eu falo de coisas pesadas assim, né, a ira de Deus, o pecado da gente, a gente tem essa reflexão, eu acho que é muito injusto, por exemplo, um médico que diagnostica um problema e não dá um remédio, né? Você imagina, você vai no médico, o médico fala assim, você está aí com um lumbago. Tá bom, doutor, mas o que eu faço com esse lumbago? Se vira, né? Isso aí não tem muito sentido, né? Então, sempre que a gente aponta um problema, a gente deve buscar a solução. Então, a questão é, se existe idolatria na nossa vida, como nós podemos vencer este problema? Essa é a pergunta-chave. O que fazer para vencer a idolatria? O que fazer para conseguir matar este mal que traz a ira de Deus sobre nós? Aqui nós temos algumas posturas. Primeiro, obediência. Obediência. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, nosso amor por Cristo é demonstrado pela nossa obediência. Então, ao obedecermos a Deus, automaticamente e por definição, nós não estaremos pecando.
e não estaremos idolatrando. Então, muito importante para que a gente vença a idolatria na nossa vida, obedecer a Deus. Segundo ponto, sermos submissos a Deus. Isso é, aceitar as provações, os sofrimentos, os desagrados, aquilo que nos dá vontade de tomar as rédeas nas próprias mãos, como vontade divina. Sabendo que Deus segue soberano, que Deus segue no controle, e sem tentar tirar Deus do seu posto para tentar colocar algo no lugar dele que tenha a solução para essas questões. Percebem? Então, além da obediência, a sujeição, ou seja, a submissão a Deus, é fundamental para que a gente vença a idolatria. E o terceiro ponto é a dependência de Deus. Nós temos que ter um coração dependente. Quando Deus chama Abraão, fala, Abraão, vai lá matar teu filho. Leva o teu filho e enfia uma faca nele. Abraão podia ter tirado Deus do trono, colocado a si próprio, desobedecido, se insubmetido, se insurgido contra Deus e falado, vou fazer nada disso, esse é meu filho, o senhor está doido. Mas Abraão fala, não, eu dependo de Deus. Deus proverá. Né? Quando chega lá no lugar do sacrifício, Isaac fala, papai, cadê o bichinho aí para a gente matar? Deus proverá. Então, isto é dependência de Deus. E quando a gente se torna totalmente dependente de Deus, a gente não tem por que colocar nada no lugar dele, porque a gente sabe que ele vai agir. E devemos ter uma expectativa, uma esperança, uma fé, uma confiança de que Deus agirá dentro daquela questão. Tá bem? Então, recapitulando, obediência, submissão e dependência com uma expectativa positiva de que Deus fará aquilo que tornará desnecessário para a gente buscar recursos outros que não Deus. Importante ressaltar, isso não é um convite para o imobilismo. A gente deve fazer a nossa parte. Deus, de novo, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando Deus manda o povo entrar na Terra Prometida, ele podia ter aberto o Rio Jordão, mas ele fala para os levitas, bota o pé na água. Quando eles botam o pé na água, aí Deus abre as águas. Eles atravessam, o povo passa. Quando os levitas saem da água, Deus fecha. Então Deus espera que nós façamos a nossa parte, mas ele vai fazer a dele e nós devemos saber que ele vai fazer a dele. Porque os levitas podiam ter olhado com a Arca da Aliança nas costas e falar assim, o quê? Eu vou pisar meu pé nessa água aí de jeito nenhum, essa água é funda, me leva. Dependência, fé, esperança e amor. E assim, a idolatria ela vai ser vencida na nossa vida. Tá bem? Bom, agora eu queria ouvir vocês. Queria ouvir aqueles que quiserem falar, se quiserem compartilhar alguma questão relacionada a experiências particulares, a visão, dúvidas que queiram trazer, a gente ainda tem alguns minutos e a gente pode abrir para discussão. Só peço o seguinte, quando você abrir, eu tenho aqui duas telas, uma eu não estou vendo completamente. Você fala, abre e fala o seu nome, que aí eu te passo a palavra, tá bem? Só por uma questão de ordem aqui. Quem gostaria de compartilhar alguma coisa, só peço, por favor, que seja objetivo, tá bem? Roberto quer falar. Vai lá, Roberto. Mestre, eu sei que às vezes isso é muito polêmico, mas a questão é o seguinte, quer dizer, quando as pessoas ficam gritando mito, 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 isso não é uma forma de idolatria? Eu prefiro não entrar por essa questão política. Se você não se importar, eu acho que eu não gosto de entrar em questões políticas, porque aí a gente está tratando de algo que vem despertando a ira humana com muita frequência, né? E que vem gerando oposições. E a gente deve ter aqui entre os 43 participantes pessoas que apoiam a pessoa a quem você se referiu, as que não apoiam, para a gente não gerar um tipo de polêmica desnecessária. Se você não se incomodar, Roberto, a gente pode até conversar particularmente, não me fuja a conversar, só para a gente evitar. A questão é, seja quem for o mito em questão, se toma o lugar de Deus, é idolatria, tá bom? Mas quem mais quer falar agora? Outra opinião? Tânia, vai lá, Tânia. Diga lá, Tânia. Suas aulas têm sido muito edificantes para mim, primeiro, né? Segundo,
eu pedi perdão a Deus durante a sua aula, porque eu fiquei muito irada com as atitudes do nosso presidente. Realmente, fora a parte política, você não precisa nem concordar nem discordar, mas de chegar a passar mal de tanta ira, porque nós já estamos passando uns momentos muito singulares, muito sensíveis, né? Com tantas mortes, e eu fiquei com tanta ira que eu cheguei a passar mal. Eu tinha azia sem parar, até que eu disse assim, Senhor, eu estou orando para que, né, colocando nas suas mãos essa situação e não estou deixando na sua mão. E aí, isso é para complementar o que você ensinou hoje, né? Nós somos, né, criados à semelhança de Deus, e Ele, quando nos restaura, nos justifica, espera que nós sejamos o quê? Como Ele. Como Jesus nos ensinou a ser como o Pai. Mas eu fiquei só assim numa pequena dúvida. Nós devemos ser semelhantes a Deus pelo amor dele e não pela ira, porque nós não temos em nós a justiça, não vemos o tapete pronto, só vemos um ponto do tapete pelo lado avesso? É por isso? Romanos 12 diz que nós não devemos devolver mal com mal. Nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem e deixar que a Deus cabe a vingança. Ele retribuirá, né? Então, ao ser humano, a vingança ela não é algo que lhe cabe. Não é uma atribuição do ser humano se vingar, tá? O que Deus chama para nossas atitudes é a pacificação, né? Ele saudava as pessoas com a paz seja com vocês. Pedro, Paulo, nas suas epístolas, saúdam com a paz, desejando a paz. Bem-aventuranças, são bem-aventurados os pacificadores. Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, está lá, a paz é uma das 9 virtudes. Então, a paz é algo que nós devemos almejar. A vingança, a retribuição, né? Isso não... Sim, mas eu nunca quis o mal dele nem de ninguém. Eu não quero o mal dele. Não entendam isso, pelo amor de Deus. Eu quero o bem dele, ao contrário. Eu oro todo dia para que ele se converta. E não se converta só a algumas igrejas evangélicas, né? Mas que se converta a Deus. E não, né? A gente não tem que ouvir a Ave Maria lá no fundo, né? Aquelas coisas. Então, eu não quero o mal dele nem de ninguém. Nem de ninguém. Ao contrário, eu quero o bem dele, mas você vê que ele já mudou bastante e já teve que mudar de acordo com as circunstâncias políticas a que ele se submeteu. Em suma, eu estou dando esse exemplo específico porque a gente também tem outras pessoas com quem a gente não como eu posso dizer, com quem a gente não concorda, mas a gente não deixa de amar. Eu nunca deixei de amá-lo. Eu amo ele e os outros bolsonaros em Cristo. Mas eu quero saber, assim, essa ira que eu sinto não é uma ira para matar. Tá, deixa eu te... Eu entendi o que você falou. Mas eu me arrependi hoje, agora, durante sua aula, por ter tido esta ira. Mas é uma coisa do ser humano, eu não posso nem desconectar isso, entendeu? É uma indignação, né? Uma indignação humana. Sim, ok. Como eu falei, a ira ela vem. A ira, ela é automática. A pergunta que eu te faria, Tânia, é, uma vez que ela vem, o que a gente faz com ela? Né? O que a gente faz com essa ira? Vou dar um exemplo, fazer um paralelo. Vamos tirar a imagem do político, vamos trazer para outra pessoa. Você tem filho, Tânia? Tenho. Tem um filho ou filha? Filho. Um filho. Ele já é grande ou ele é pequeno? Ele é adulto. Ele é adulto, tem uma neta também adolescente. Tá, vamos lembrar quando seu filho era criança, vamos supor que tem aquele jarro que você herdou da sua bisavó, você tinha um carinho todo especial, né? E aí você fala, filho, não vai brincar perto do jarro porque pode quebrar. Ele te ignora, ele esbarra no jarro e o jarro quebra. Estilhaça. Qual é a tua reação imediata? É a ira, não é? É natural. Vem aquele, não é possível, moleque. Você quer botar o moleque de castigo 1 milhão de anos, você quer fazer uma coisa. A questão é, você ama o seu filho. Você, como uma cristã, você é chamada a amar o seu próximo e chamada a amar, inclusive, os seus inimigos.
Então, como você lida com essa questão da ira que vem e do amor que você deve manifestar? Então, é isso aí. Eu proponho a você e a todos aqui que quando tiver um tipo de ira com uma pessoa, um político, ou eu não vou nominar pessoas aqui, um político qualquer, qualquer outra pessoa, né? Como lidar com isso? Aí eu sempre trago a memória. Como eu lidaria com a minha filha se minha filha tivesse quebrado o vaso da minha bisavó? A ira viria, mas o que eu faria? Eu daria uns supapos nela durante 10 anos seguidos, eu ficaria xingando a minha filha nas redes sociais, eu chegaria no meu grupo de amigos e ficaria falando mal da minha filha o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse exemplo nos ajuda a ter um outro prisma para a gente conseguir enxergar. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Se eu te pergunto, qual é o formato dessa garrafa? Qual você me responderia, Tânia? O formato? É formato de garrafa. Comprido, não é isso? Alongado, né? Agora, eu vou te mostrar a mesma garrafa de um outro ponto de vista. Aí eu te pergunto... Redondinho, né? Então, você perceba que é o mesmo objeto. Mas quando você muda o ponto de vista, você tem uma mudança de percepção. A sua cosmovisão, a sua visão de mundo muda. Então, é importante que a gente mude um pouquinho essa chave, porque nós somos como peixes nadando no aquário. Olha, eu vou te apresentar o ictus, tá? Esse aqui é o ictus, é o peixinho da minha filha que fica aqui me fazendo companhia, né? Você repara que o ictus está aqui nadando dentro da água, ele não discerne que tem água. A água é o ambiente em que ele nada. Ele não fica o tempo inteiro assim, meu Deus, tem água ao meu redor, meu Deus, tem água ao meu redor. Ele simplesmente, assim como a gente não fica assim, meu Deus, tem oxigênio aqui, eu estou em volta de oxigênio, tem oxigênio por todo lado. Não, a gente está aqui, né? A gente habita na situação que a gente vive no nosso país, no nosso mundo, da mesma maneira. A gente está imerso, a gente não fica o tempo inteiro pensando no que está acontecendo. E aí, a gente vai sendo levado com as ondas, porque se eu pego o aquário e começo a balançar, o ictus vai começar a ir para lá, para cá, para lá, para cá. Se esse ar ao redor virar um furacão, como aquele tufão que teve lá no sul, a gente vai sendo levado junto com ele. E o que acontece, Tânia, é que a gente está vivendo uma situação na sociedade onde há uma massa que gera e a gente tem que tomar cuidado. Aí a gente pega, vira, fala assim, ok, deixa eu respirar. Se fosse o meu filho, como eu reagiria? Durante quanto tempo eu permitiria? E aí, em se tratando de uma autoridade pública, a gente deve lembrar das outras coisas que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz para a gente fazer? Orar por elas, para que nós tenhamos paz. É isso aí. Então, eu acho que é muito mais saudável e bíblico, Tânia, a gente lutar contra essa ira que vem, tentar mudar a nossa percepção, tentar entender que as autoridades são seres humanos que erram e pecam, que há um mundo espiritual tentando influenciar o nosso e que o nosso papel qual é? Orar, interceder e não botar lenha na fogueira. Verdade. Eu evito isso também. Eu evito botar lenha na minha fogueira quanto mais na dos outros. Tá bom. Mas muito obrigada. Imagina. É isso mesmo. Gente, é isso que eu estou fazendo. Muito ótimo. Obrigada. Imagina. Gente, tem mais um pouquinho de tempo, dá espaço para mais uma pessoa que não queira falar sobre governo. Fala, Dalila. Oi, gente. Maurício, eu queria voltar na sua reflexão da adoração e da idolatria, né? Nós fomos criados, o nosso coração foi criado para adorar, né? E aí a gente pode estar adorando alguém ou alguéns, ou alguma coisa ou algumas coisas, como você citou, né? Pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família. Então, eu acho que essa reflexão é uma reflexão, pelo menos que eu tenho feito de tempos em tempos. Onde está o meu coração? Para quem eu estou adorando? Será que realmente Deus tem sido o motivo da minha adoração em primeiro lugar? E aí, se eu identifico que eu adoro a Deus, mas eu também estou adorando algumas outras coisas, eu falo, opa, deixa eu voltar por aqui. Porque fácil, a gente é muito, nesse mundo doido, né, de muita informação o tempo todo, a nossa mente e o nosso coração rapidinho quer se desviar do foco. Então é importante a gente estar sempre voltando para que a gente não esteja idolatrando nem ninguém e nem alguma coisa,
mas para que o nosso coração esteja voltado para aquele que é o nosso alvo, né? Isso aí. E biblicamente, né, a Bíblia diz, né, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então é muito importante a gente guardar o nosso coração para que dele venha vida, né? Vida por meio de Deus e não a ausência de vida por uma água contaminada que brote dessa fonte. Então é muito importante isso que você falou. Gente, são 7h10, já chegamos ao final. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Lembrando que no domingo que vem a gente continua, o assunto vai ser comunidade. Nós tratamos da cidade, do coração, hoje da idolatria, e vamos falar da comunidade, ou seja, da igreja. Vamos falar da igreja, tá bem? Então, olha, queria agradecer e queria pedir, primeiro perguntar, pastor, se quer falar alguma coisa? Quer dizer algo? O pastor vai falar aqui então. Gente, só um recado. Na verdade, a gente vai bater aquela foto clássica bonitona, né? Todo mundo bonitaço. Mas o recado é o seguinte, amanhã a gente começa uma semana de oração na nossa igreja. A gente sempre tem feito isso. Toda primeira semana completa de cada semestre, né? Início de semestre, a gente se reúne lá no templo, normalmente, para orar durante as manhãs, para entregar o nosso semestre nas mãos do Senhor. Agora, né, a gente está num momento que virtualmente tudo acontece, então a gente vai se reunir pelo Zoom. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, um momento rápido, antes de você entrar aí no teu trabalho, no teu home office e tal, para aqueles e aquelas que trabalham, antes de você ir fazer suas atividades. Se você puder, a gente vai estar liberando o link do Zoom já, lá nos grupos da igreja, aqui também. E quem quiser, de amanhã até sexta-feira, vai ser um tempo de devocional, um período de oração, para a gente entregar aí nosso próximo semestre nas mãos daquele que a gente tem que adorar, né? A Dalila estava falando que a Andréa Vargas tem uma frase muito legal que ela diz: diga-me quem adoras que eu te direi quem és. Então é muito interessante essa frase, né? É isso, o teu recado é esse e vamos fazer a nossa foto linda da gente, todo mundo bonitão e bonitona aí. Deixa eu organizar aqui, são 2 páginas, tá? A gente vai fazer a prestação. Então calma aí, se ajeitem aí. Vamos lá, primeira etapa. 1, 2, 3. Espera aí que eu vou para outra etapa agora. Quem puder abrir a câmera aí. Calma aí. Vamos lá, de novo, fotinho. Boa, galera. Pronto. Só gente bonita nessa aula. Muito bom. Bom, vamos orar para a gente terminar, gente? Vou pedir para alguma das novas alunas aqui que estão se juntando a gente hoje. Eu vi aqui a Elcídia, a Daniele. Qual de vocês pode fazer uma oração para encerrar aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vai lá, Daniele, pronto. Escolho eu. Por favor. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento de aprendizado, Senhor. Nós possamos, Senhor, entregar, Senhor, os nossos corações a Ti, ó Deus, que Tu possa, Senhor, tomar, Senhor, o primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos sempre fazer essa reflexão, ó Deus, e que Tu possas sempre estar em primeiro lugar, Senhor. Senhor, toma a nossa semana nas Tuas mãos, que amanhã comece a nossa semana de oração, que Tu comece, Senhor, que a gente possa, Senhor, Te entregar a nossa segunda metade do ano, Senhor. Então, toma um lugar que é Teu, abençoa, Senhor, Te agradecemos por essa aula, Senhor, que Tu venha tocar nos nossos corações, Senhor, no decorrer da semana, para que nós possamos identificar tudo aquilo que não procede de Ti e que Tu venha, sim, Senhor, ter o primeiro lugar em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa aqui, por cada família. Toma, Senhor, o lugar que é Teu. Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querida. Gente, um beijo no coração de todos. Uma ótima semana. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Rapidinho, Maurício. A aula vai estar disponível. Essa semana a gente já joga essa aula lá no playlist do YouTube, tá? Aí a gente vai ter aula 1, aula 2 e já aula 3. Amém. Gente, boa semana para todos. Fiquem com Deus.